Boa tarde, deputada Rosinha. Boa tarde, deputada. Boa tarde aos demais parlamentares presentes, ao público. Andréia, nossa parceira nessa luta, a representante do Ministério da Saúde. E, em primeiro lugar, eu acho que é importante fazer um agradecimento aqui. Eu quero agradecer ao deputado, boa tarde, deputado João Derli. Primeiro, eu quero agradecer ao Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul, através do Núcleo de Pessoas com Deficiência, autores do nosso requerimento. Aí agradecer ao deputado João Derli, da Rede do Rio Grande do Sul, e à deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que abraçaram a nossa causa quando nós conversamos no mês de maio, aqui nos corredores da Câmara, e colocamos para eles o drama que estes 20 mil gaúchos, estes mais de 200 mil brasileiros, vivem há mais de 40 anos. Como o doutor Acari colocou, a polio, ela foi apelidada carinhosamente de paralisia infantil, até para o nome não ser tão dramático, mas o auge dos vitimados aconteceu na década de 60 e de 70. Coincidentemente, na época da implantação do regime militar, e isso tem que ser dito, porque a história omitiu isso. Naquela época, os governantes não admitiam que existia epidemia de pólio no Brasil. Teve que um médico estrangeiro denunciar o Brasil na Organização Mundial da Saúde para o governo da época começar com as políticas de saneamento básico. E aí vocês podem ver que em todos os estados foram criadas as companhias de saneamento. Aí começou a campanha de multivacinação e nós conseguimos erradicar a pólio no finalzinho, no fechar da porta, ao apagar das luzes da década de 80. Mas nós estamos aqui. Infelizmente, entra governo, entra administrador, sai administrador, e o Estado brasileiro não se deu conta que nós estamos aqui. E eu vou seguir um pouquinho, um roteirinho simples, eu não gosto muito de fazer anotações, mas para não deixar nenhum ponto fora. Nós estamos pedindo ajuda. Nós, vitimados da polio, nós estamos pedindo, por favor, olhem para nós. E no decorrer da nossa fala, vocês vão entender por quê. E essa omissão que eu coloquei por parte do governo em relação aos vitimados da polio, ela vem acontecendo desde que existem vitimados da polio. E nós vamos demonstrar isso. Mas eu quero dizer que nós estamos começando a nos organizar, talvez tardiamente, porque milhares de brasileiros morreram por falta de atendimento à saúde. Nós somos, talvez, 200 mil poucos sobreviventes de uma nação de muitos. E a polio, ela ocorreu principalmente aonde? No meio rural, como é o meu caso, falta de água potável, de saneamento. E eu adquiri a polio em 66, no dia 12 de maio, Dia das Mães.
No Dia das Mães, a minha mãe foi pela primeira vez na escola receber uma homenagem, porque a minha irmã mais velha havia ingressado na escola. E quando ela retornou, o meu pai havia constatado que eu não conseguia mais ficar em pé, eu já caminhava. E aí que vem o drama maior. Agora, em 2014, quando foi constatado que eu estou com síndrome pós-pólio, constatado pelo Dr. Acari, eu me deparei de uma situação incrível. Quando eu falei regime militar, na década de 60 e 70, o governo tentou omitir os casos para não declarar epidemia. E aí não há registros. Como já foi falado há pouco, não existe registro, infelizmente. Nós temos os únicos dados que nós temos são os dados precários do IBGE, onde classifica por amostragem o número de deficientes e lá dentro, segundo a Organização Mundial da Saúde, pegando os parâmetros do Brasil, cerca de 200 mil brasileiros deficientes são vitimados da pólio. E eu cheguei lá em São Paulo, na Unifesp, em 2014, com prontuário médico. Eu fiquei 5 dias em coma, até que o médico descobriu que eu tinha poliomielite, e está no prontuário médico. Então, sou um dos poucos que tem esse registro. Mas vejam só a crueldade com relação à própria doença. Uma omissão, claro, com o objetivo de manter um governo que entrou de forma abrupta, mas que precisava se manter, e aí ficar tendo uma epidemia dessas perante as outras nações do mundo seria feio. Mas eu quero, porque a parte mais real, concreta da pólio, da síndrome pós-pólio, Andréa vai falar depois. Eu só quero colocar a parte mais política da nossa causa. E aí eu quero dizer que nós estamos organizados. São Paulo foi pioneiro com a associação. Rio de Janeiro está agora começando a criar associação. Paraná já tem. Nós do Rio Grande do Sul já estamos há 2 anos com a associação criada e estamos lutando. Então nós estamos pedindo voz. Nós estamos pedindo que a nossa voz seja ouvida. E eu quero colocar aqui para as senhoras parlamentares, ao senhor deputado João Deli, parlamentar, coautor, e aos demais parlamentares e o público, e em especial a representante do Ministério da Saúde, 3 medidas são extremamente urgentes para mudar essa situação. Em primeiro lugar, nós, e aí é importante, deputada Rosinha, o SUS não atende vitimados da pólio, somente em São Paulo. Como é que nós podemos admitir, no ano de 2017, que um deficiente cadeirante do estado do Pará vá fazer tratamento em São Paulo? Particular, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, vou pegar o caso. Em 2014, quando foi diagnosticado a probabilidade, eu fui encaminhado pelo SUS, encaminhado da minha cidade para a coordenadoria regional e dali para São Paulo. Durante o governo anterior, o governo pagava passagem para mim e precisava de acompanhante. Hotel, tinha que ir um dia antes, porque tem que chegar cedo, por ordem de chegada. E táxi, alimentação, por conta do paciente. Quando entrou esse atual governador, ele cortou isso. E hoje, o Rio Grande do Sul não dá 1 centavo para a gente
se deslocar. Mas só para vocês terem uma ideia, em 2014, especificamente, dos 20 mil gaúchos vitimados, 2 estavam fazendo tratamento em São Paulo. Eu e mais uma colega deficiente de Pelotas. Só para vocês terem uma ideia de como é a nossa situação. Então, o Estado de São Paulo, o pessoal do grupo lá, tomou uma iniciativa, através da Unifesp, de toda a equipe do Dr. Acari, tomou uma iniciativa interessante, de criar os centros de referência de diagnóstico e tratamento de pessoas com síndrome pós-pólio e doenças neuromusculares. Esse projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pela Assembleia Legislativa, desculpe, de São Paulo, mas, infelizmente, o governador vetou o projeto, né? E nós estamos trabalhando com parlamentares no Rio Grande do Sul, mas até agora nós não obtivemos a resposta. E eu gostaria de alguém da comissão, nós gostaríamos de entregar uma pastinha aos deputados e aos integrantes da mesa, onde tem um modelo desse projeto, que eu acho que é interessante o Ministério da Saúde começar a fomentar essas criações nos estados. Porque nós não podemos fazer com que o estado mais distante de São Paulo, de Brasília, morra, infelizmente é essa a verdade, que tem que ser dita, morra sem ter, ao menos, o atendimento. Então, esses centros, eles poderão nos ajudar em muito, em muito. Centros de referência de diagnóstico e tratamento de pessoas com síndrome pós-pólio e doenças neuromusculares. É um projeto elaborado com toda a equipe do Dr. Acari. É um projeto interessantíssimo e eu não vejo por que os estados não adotam essas ideias junto com o governo federal, obviamente, porque o SUS que tem que dar esse suporte, né? Então, esse seria o ponto primeiro. O segundo ponto. No dia 20 de dezembro de 1982, o então presidente João Figueiredo publicou a Lei 7.070. Essa lei, ela criou a pensão especial para os vitimados da síndrome de talidomida. Para quem não sabe, talidomida era um remédio antidepressivo dado para as gestantes. Acho que foi autorizado o uso no Brasil sem ter procedência, sem ter como é que se diz? A eficiência dele não estar comprovado, e ele acabou mutilando milhares e milhares de brasileiros que tiveram o seu corpo mutilado, das crianças que nasceram, muitas nem chegaram a nascer, e o então presidente João Figueiredo, uma forma de reparar o dano não, né, mas de reparar o prejuízo causado por um laboratório americano, criou essa pensão. Mais recentemente, em 2010, o presidente Lula editou a Lei 12.190, dando dano moral em nome da nação brasileira a todos os vitimados. Gente, que gesto bonito. Agora eu pergunto para todos vocês: o que o Estado brasileiro fez para o Ari, para a Andréia, para a Rosinha, para os mais de 200 mil vitimados pela falta da vacina, pela falta de atendimento à saúde? Eu não vou levantar aqui e mostrar o meu dano físico, que eu acho que é visível. Mas eu pergunto para vocês, por que o Brasil não olha para nós? O governo brasileiro, o Estado brasileiro, o Ministério da Saúde.
muito bom, é excelente. Talidomida, os vitimados, eles merecem, eles precisam. Mas nós também precisamos, gente. Nós, parece que como os governantes da época queriam esconder o prontuário, porque era proibido você colocar que Boa Vista do Puricá, de 3.000 habitantes, tinha 3 vitimados da polio. Isso seria feio perante as nações do mundo todo. Eu cito só a minha pequena cidade natal, que em toda a sua história teve 3. Então, nessa pastinha que nós vamos passar, que depois, se alguém da comissão puder distribuir aos participantes da mesa e aos deputados, né? Pode ser agora. Isto, pode, deputado. Deputados e da mesa também, a representante do Ministério. Dentro dessa pastinha, além dos projetos, a gente está fazendo a referência, e aí eu sugiro, gente, leiam o livro Poliomielite. Também. Poliomielite, Holocausto Silencioso no Brasil. Eu vou repetir. Poliomielite, Holocausto Silencioso no Brasil. Cássio Rodrigues. Cássio Rodrigues não é deficiente, não teve pólio. Ele conta no livro dele que a vida dele é lutar pelas pessoas com pólio. Eu anexei para a comissão o capítulo 13. No capítulo 13, ele faz um brilhante artigo, onde ele compara essas 2 leis que eu falei e adapta para os vitimados da polio e da síndrome pós-polio. Então, tecnicamente, Cássio Rodrigues, MM, abreviatura, né? Cássio com Y. 2 S e Y. O. MM, E depois, se alguém quiser, eu deixei na pasta o meu e-mail, eu mando para vocês, que mando em PDF, que daí podem utilizar, porque o livro também é disponibilizado em PDF. E ali ele demonstra claramente que existe possibilidade técnica e jurídica de fazer a mesma indenização que foi feita aos vitimados da talidomida. Bom, também cito o livro A História da Poliomielite, onde tem um artigo, o capítulo 10, escrito pelo Dr. Acari e toda a sua equipe, onde fala da síndrome pós-polio, que André depois vai abordar profundamente e que é o tema principal da nossa audiência pública. A organizadora é Edilene Raimundo do Nascimento e a editora é Garamonde. Fiocruz, exatamente. Então, é interessante porque esse capítulo também foi entregue para a comissão, porque ele pode servir de trabalhos futuros da própria comissão desta casa. Bom, foram 2 pontos, e eu disse que eram 3. O terceiro, eu quero fazer em nome dos vitimados da polio, em nome das famílias de vitimados da polio, e aí em nome das mães e dos pais que tiveram filhos vitimados. Desculpem, mas eu perdi a minha mãe há poucos dias. E eu sei o que é ter um deficiente dentro de casa. Eu sempre digo, a minha mãe, guerreira, heroína, porque geralmente uma mãe carrega o filho 9 meses na barriga e mais 1 ano e pouco
2 anos no colo. Eu fui carregado até os 15 anos, quando eu comecei a caminhar. E voltei para a cadeira de roda em 2014, quando foi constatada a síndrome pós-pólio. Então, em nome dessas mães e destes pais que perderam seus filhos vitimados pela pólio, eu quero fazer um pedido formal aqui para a comissão, aos deputados. Diante de tudo que vai ser coletado hoje, e eu espero que os senhores deputados presentes, as senhoras deputadas, estudem uma possibilidade de criar uma comissão especial para aprofundar o estudo, que crie uma comissão mista com o Senado, talvez, enfim, mas eu quero que esta comissão de atendimento aos deficientes aqui da casa, essa comissão que tem um trabalho fantástico, que trata dos direitos das pessoas com deficiência, eu vou fazer um pedido drástico, mas necessário. E aí eu vou dizer, em 2007, o Brasil referendou e assinou e colocou dentro da sua legislação a Convenção Internacional da ONU, que trata sobre os direitos das pessoas com deficiência. O artigo 1º, que define que não se chama mais pessoa com necessidade especial, portador de necessidade especial, paralítico, aleijado, como nós fomos acostumados a ser apelidados e chamados, mas ali define que é pessoa com deficiência. O artigo 1º da Convenção, assinada por todas as nações integrantes da ONU, e inclusive o Brasil, diz, abre aspas, o propósito da presente convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Lá no artigo 4º, só vou citar 2. O Brasil se comprometeu a, abre aspas, assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa da sua deficiência. Diante disso tudo, e mais, aí é uma denúncia que chegou para nós, denúncia não, uma informação. Recentemente o Ministério da Saúde editou uma portaria, não sei se é uma portaria, algum regulamento interno, e talvez a representante do Ministério poderá nos informar depois, sei que não vai ter, sobre o atendimento fisioterápico para pessoas com deficiência. A expressa vedação do atendimento da CID-G14. Expressa vedação, óbvio, proíbe, óbvio que nem todo tipo de fisioterapia, pena o doutor Acari, lá nesse evento que nós vamos ter nesse fim de semana, inclusive está nas pastas dos senhores, esse evento é fundamental, é o 2º encontro internacional, e aí vários trabalhos de fisioterapia, muitos vitimados da pólio não pode fazer, mas você vedar o atendimento, isso é extremamente preconceituoso ou discriminatório, né? Então, diante disso, nós fomos vitimados porque não deram vacina para nós. Minha cidade descobriu 5 dias depois que eu estava internado que existia pólio. Meus pais tinham que me levar 70 quilômetros para ser atendido no hospital. Na minha cidade tinha um hospital comunitário, mas não tinha sequer gesso, muito menos fisioterapia.
E assim, imagine o interior do Brasil, porque a minha cidade nem é tanto interior. Fica perto de grandes centros. Aí, nós, com as nossas sequelas físicas e todas aquelas que o doutor Acari elencou, que vão vir daqui para frente. Eu quero que os senhores deputados e as senhoras deputadas, junto com a comissão, junto com a OAB é parceira nesse sentido, nós façamos uma denúncia formal do Brasil perante a ONU por não atendimento aos vitimados da polio e da síndrome pós-polio. Nós temos que denunciar o Brasil perante a Organização Mundial da Saúde, porque não podemos admitir que uma nação como a nossa tenha 1 ou 2 pontos de atendimento para um país da dimensão do nosso Brasil. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, esses 3 pontos estão nas pastas dos senhores, e tenho certeza que os mais de 200 mil brasileiros vitimados da polio estão aí, na sociedade. E eles precisam de ajuda. Nós estamos precisando de ajuda. Nós estamos pedindo, por favor. Nós somos contribuintes, a grande maioria trabalha. Eu fui aposentado há pouco, mas com mais de 27 anos de contribuição. E acho uma injustiça que milhares e milhares de deficientes tenham morrido por falta de atendimento. Sequer não vou dizer este governo, este país, esse Estado brasileiro, se preocupou em fazer uma pesquisa, um levantamento, um estudo do número de vitimados. Então, eu peço que o Brasil seja denunciado, sim, perante a ONU. Seja denunciado perante a Organização Mundial da Saúde, porque nós assinamos a convenção e estamos desrespeitando e não cumprindo com a convenção. Então, nesse sentido, eu acho que está lançada a nossa semente. Andréa vai falar agora de todo o trabalho que vem sendo feito em prol dos vitimados, especialmente do estado de São Paulo, né? Mas que atende também os poucos guerreiros que conseguem ir até lá. Então, mais uma vez, agradecer ao deputado João Derli e à deputada Amara por terem abraçado essa causa e ter trazido essa oportunidade de a gente tornar público. O Holocausto silencioso no Brasil não é um exagero. Não é um exagero. Porque você limitar o acesso ao sistema único de saúde, uma parcela tão expressiva de vitimados, não por minha vontade, por vontade delas. Minha mãe não foi. Minha mãe não casou e disse para o meu pai, olha, nosso terceiro filho, nós queremos que ele seja deficiente, que ele seja um lutador. Graças a Deus, a vida, os meus pais me ensinaram a lutar. Mas eles, se eles pudessem escolher de eu não ter nascido, de não ter tido a deficiência, com certeza eles teriam escolhido. Então, em nome desses nossos milhares de brasileiros, milhares de gaúchos, brasileiros, paulistas, cariocas, enfim, brasileiros mesmo, nós queremos que não pare essa discussão por aqui, que ela seja aprofundada, que ela seja realmente tornada público, porque daqui a pouco os nossos netos, nossos bisnetos, jamais vão saber que existia poliomielite no Brasil, na América, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E eu acho que tantas vidas não merecem ter passado de graça por aí. Então, agradecendo mais uma vez a comissão,
a deputada Rosinha pelo trabalho que ela vem fazendo e agradecer aos integrantes da mesa, mas realmente a nossa situação é muito grave e nós queremos e exigimos, pelo menos, dignidade. Obrigado. Ari, muito, muito, muito obrigada pela sua contribuição nesse tema. Com 44 anos, eu nunca consegui fazer um raciocínio sob essa ótica, mas ainda com pouco conhecimento, desde já estou concordando com esse entendimento, com esse raciocínio.